uma capacidade muito grande, a unção do Teu Santo Espírito, a dádiva da comunicação, e que nessa noite Ele seja a boca do Senhor, para trazer bênção ao Teu povo, à igreja, a cada pessoa aqui reunida. Nós pedimos isso, temos uma expectativa em relação a isso, e confiamos que o Senhor fará isso, porque esse é o Teu plano, é a Tua vontade, falar conosco. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O meu querido amigo do PowerPoint pode ligar aqui. É um privilégio estar aqui com vocês. Já parece que nós nos conhecemos há anos, não é verdade? E nesses 3 dias tivemos tempos memoráveis juntos aqui. E eu queria agradecer novamente a confiança e o convite do seu pastor de convidar para estar aqui com vocês nessa celebração desses 101 anos. Ainda bem que vocês não procuraram um pastor de 101 anos de idade, eu agradeço. Quase a metade disso. Eu sei que essa noite nós vamos ter um tempo especial. O culto está sendo transmitido pela internet, então uma saudação a todos pela internet. Deus abençoe a sua vida e continue, Deus vai falar muito ao seu coração. Quantos aqui estão nessa noite pela primeira vez? Nós não nos conhecemos nem na sexta, nem nas 3 vezes no sábado, nem hoje de manhã. Você está aqui hoje pela primeira vez, a gente está se conhecendo. Muito bem, prazer em conhecê-los. Muito bem-vindos nesse lugar. Vamos dar uma salva de palmas a esses queridos nessa noite. Eu já fui mencionando um pouquinho, apresentando a minha família nesses 2 dias, mas eu queria mostrar essa foto aqui no centro. O meu pai, o pastor Neco Simões, 82 anos, né? Homem de Deus, pastor, já jubilado, mas ainda um servo do Senhor. Minha mãe, Priscila, inclusive eles devem estar assistindo pela internet. Um beijo para vocês, lá de Campinas, glória a Deus. Já estão casados há 53 anos de idade, já pensou, gente? Uma bênção. E aí os nossos filhos, do lado esquerdo, o Felipe tem 22 anos, já se formou agora esse ano, vai trabalhar em Dallas. O Davi tem 18 anos, acha que tem 22. E também vai entrar na universidade agora, lá na universidade em Chicago, na Trinity. Minha esposa Priscila e eu, nós já estamos casados há 26 anos. Com certeza, eu mereço uma medalha nesses 26 anos, mas ela merece um baita de um troféu. Tá? E aí o meu irmão Paulo, o meu único irmão de sangue, e a esposa Vanessa, Julian e Brandon moram lá na Carolina do Norte. E você pode perceber que o meu irmão é muito mais alto do que eu. Na verdade, ele é mais alto até que o pastor. Ele tem 1,94 de altura. Pensou? E um dia eu perguntei para os meus pais por que o Paulo ficou tão alto e eu fiquei com essa estatura econômica, né? De 1,72,5. E aí os meus pais um dia revelaram, né? Eles disseram que o Paulo ficou alto desse jeito porque quando ele era garoto, meus pais amamentaram ele com leite de cabra. Ele ficou assim. E falei, e eu? Eles falaram, você foi amamentado com leite condensado. Isso explica 2 coisas. Primeiro, a minha estatura. Segundo, a minha doçura. Os baixinhos já podem anotar, essa é boa, viu? Anota, essa é boa. Graças a Deus. Eu estou muito feliz realmente de estar com vocês, já estou com saudades, espero que essa seja a primeira de muitas. Eu gosto de contar histórias, vou contar uma para começar essa mensagem, para introduzir esse tema. A história de um garotinho que gostava muito de comer melado. Quem gosta aqui de comer melado? Para alguns é mel de engenho, para outros melaço, mas para nós aqui em São Paulo ou no Paraná é melado também. E eu me lembro, e essa história desse garotinho que ele saía da escola dele e ele passava diante de uma mercearia, ali havia um barril de melado.
E ele entrava na loja, olhava, não via ninguém, e ele tacava os dedos no barril e saía correndo da loja, chupando os dedos de melado. Todos os dias ele fazia isso. E o proprietário percebeu que o garotinho estava saindo todos os dias chupando o dedo. Ele falou, vou pegar esse menino. No próximo dia, na hora certa que o menino deveria chegar-se ali na loja, o proprietário se escondeu atrás das mercadorias. E lá veio o garotinho, chegou, não viu ninguém, tacou o dedo no melado, e a hora que ele ia sair da loja, o proprietário saiu, pegou o menino, virou o menino de ponta cabeça, e começou um processo de batismo por imersão naquele barril de melados. Mas o menino era crente, era da igreja presbiteriana de Ponta Grossa, glória a Deus, aleluia. Um menino de oração, e ele fez, à medida que o rosto dele foi chegando naquele barril, ele fez a seguinte oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que Deus abra a sua boca, o seu coração, a sua mente, para o tamanho da oportunidade que Deus tem para você. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria de ler um texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, de 35 a 39. Veja aí se alguém ao seu redor está sem Bíblia, pode compartilhar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, clique na sua Bíblia agora. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Gostaria de intitular a palavra nessa noite: desistir não é opção. Transforme os seus obstáculos em triunfo. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia tão querido. Obrigado por essa noite, esse privilégio, a liberdade que temos de te cultuar, virmos à tua casa. E sabemos, Senhor, que a revelação da tua palavra sempre causa uma revolução em nossas vidas. E que isso seja verdade nessa noite. Abrimos nossa mente e coração para ouvirmos a tua voz. E que o Senhor fale conosco, que saímos aqui diferentes nessa noite. Pois aqui tivemos um encontro com o Deus vivo. E em nome de Jesus que nós oramos e todos dizem amém. Meu desejo nessa noite é encorajar a você a não desistir daquelas coisas que são importantes e valiosas na sua vida. Não abrir mão daqueles sonhos da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus negócios, do seu trabalho, do seu ministério, do ânimo da vida de Deus. Pois essas coisas são valiosas e importantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, com sua máquina nazista, encontrou o seu maior opositor do outro lado do Canal da Mancha, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E este homem, usado por Deus para encorajar aquela nação, enquanto Londres era bombardeada severamente, ele muitas vezes nos pronunciamentos da rádio encorajando aquele povo. E depois da vitória dos aliados, ele foi convidado para ser o paraninfo da primeira turma de formandos. Naquela noite ele subiu ao pódio e fez o discurso mais curto de toda a história. 5 palavras. Never, 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 never give up. Nunca, 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 nunca desista. E se assentou. Meus queridos, aquela palavra foi tão importante naquele momento da história no passado.
mas aquela palavra é tão importante neste momento da nossa história, no nosso país, na sua vida. Importante você saber que nunca, nunca desista, pois desistir não é opção. Tenho amigos que são militares, tanto aqui no Brasil como fora dele. Existe uma classe de militares que são os Navy SEALs, aquela tropa de elite dos fuzileiros navais americanos. E eles passam por um treinamento árduo de vários meses, que culmina com uma última semana chamada Hell Week. Se seus em inglês é The Book is on the Table, vai uma nova frase para você. Hell Week quer dizer Semana do Inferno. Olha só a semaninha que eles têm. Eles correm naquela semana por mais de 300 quilômetros. Eles dormem no máximo 2 horas por noite. E são levados ao extremo máximo de conflitos, de guerra, de combate, de sobrevivência. Eu não sei quantos aqui já viram, mas eu queria mostrar algumas cenas destes soldados nesta Hell Week. Preste atenção nesse vídeo. Só de olhar já cansa. No centro daquele acampamento onde estão ali os soldados, existe um sino. E aquele soldado que não aguenta mais, está estressado, cansado, ele não precisa dizer nada para ninguém, ele simplesmente vai onde está aquele sino, ele toca o sino. E ao tocar o sino, conhecido como o sino da desistência, ele está dizendo para todos, olha, eu desisto, não vou mais continuar este treinamento. E 70% daqueles que começam o treinamento tocam o sino da desistência. Somente 30% se graduam. Você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou fuzileiro, não sou soldado, não sou militar. Mas na realidade existe uma grande guerra, onde você faz parte dessa guerra, onde existe um inimigo que se levanta contra todas as coisas de Deus, inclusive contra a sua vida. Onde ele é especialista em roubar, matar e destruir. E tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, como sonhos, ministério, vida, família, ele se levanta contra, ele quer destruir sua vida. Portanto, eu queria desafiar você a fazer parte, e você começar nesse fim de semana de conferência, a você fazer parte, não dos fuzileiros navais como os Navy SEALs, mas de uma tropa de elite diferente, uma nova tropa de elite, um BOP diferente. Não aquele BOP do Rio de Janeiro, mas um BOP um batalhão de operações de pessoas extraordinárias. Quem faz parte desse BOP aí? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Deixa eu ver. Então estou falando com o povo certo, glória a Deus. Então começou aqui o seu treinamento esses dias, que vai continuar no restante das próximas semanas, os próximos meses, e eu espero que durante a sua vida. Como é importante você decidir não desistir. Nós somos hoje o resultado das decisões que nós tomamos no passado. E nós seremos no futuro, amanhã, o resultado das decisões que nós tomamos hoje em nossas vidas. Portanto, essa noite é noite de decisões. O seu futuro está em jogo. Como é importante você tomar boas decisões. Você precisa decidir no dia de sol para você não desistir lá no dia da tempestade, no dia da contenda, no dia do conflito. Decida hoje
Pois desistir, repita comigo, não é? Toda vez que eu fizer assim com o microfone, vamos lá, desistir. Ok, vocês falam aí com mais ânimo, eu vou ficar mais animado ainda. Desistir. Ok, glória a Deus, vamos pregar juntos essa mensagem. Voltando ao texto de Hebreus, queria que você anotasse 5 princípios que vão ajudar a você a não desistir das coisas que são valiosas na sua vida. Em primeiro lugar, não abra mão da sua confiança em Deus. Fale isso para a pessoa do seu lado. Não abra mão da sua confiança em Deus. Em 1974, houve um grande incêndio na cidade de São Paulo, do edifício Joelma. Quem se lembra? Agora eu já sei a idade de vocês. Eu me lembro, eu era um garotinho, assistindo aquelas cenas na televisão, preto e branco ainda. Cenas trágicas, pessoas se atirando do edifício. E não vou me esquecer de uma cena que algumas pessoas chegaram ao topo do Joelma e ali um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou e um Corpo de Bombeiros atirou uma corda e um sujeito se agarra naquela corda e sem muita segurança ele simplesmente segura o helicóptero, levanta, ele sobrevoa a cidade de São Paulo. Ele desce lá na Praça da Sé e ele é salvo. E quando estava lendo na Escritura, onde diz, não abra mão da sua confiança em Deus, queridos, essa é a figura. Você agarrando nessa corda e você não pode abrir mão dessa confiança em Deus. Pois se você abrir mão, você vai perder, você vai morrer. Por que nós não devemos fazer isso? Porque a Bíblia diz, pois essa confiança será ricamente recompensada. Quando você confia em Deus, como disse o salmista em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o verbo entrega não empresta o seu caminho. Tem gente que empresta e pega de volta. Mas é uma entrega irrestrita, total, que você entrega e você confia em Deus, crendo que o mais ele fará. Ele vai recompensar você mais do que você pode até imaginar. Então não abra mão da sua confiança em Deus. Um homem chamado Abrão, há muitos anos atrás, Deus o chama e fala, Abrão, sai aqui da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abrão creu na promessa de Deus, na palavra de Deus, ele deixou tudo que ele tinha, seguiu com sua esposa, seu sobrinho, e foi em direção a esta terra prometida. E Abrão tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. E Deus prometeu, olha, de ti farei uma grande nação. E foram passando-se os anos e nada de filhos. Abrão foi ficando mais velho, sua esposa Sara, velhinha, enrugadinha, parecia uma ovinha passa. Ele falou, Deus, daqui não vai sair nada, como vou ter filhos? E Abraão já começou a pensar, quem sabe o meu servo Eliezer vai ser o herdeiro de tudo. Mas uma certa noite, Deus, entendendo esse impasse de Abraão, Deus desceu para bater um papo com ele. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis 15:5. E Deus falou, Abraão, saia aqui da sua tenda e venha contemplar este céu estrelado. E Deus disse, e comece a contar as estrelas, se é que podes contá-las. Não está na Bíblia, mas deveria estar lá entre parênteses. O riso de Deus, pois Ele havia criado todas elas. Ele conhecia todas essas estrelas pelo nome. E Abraão começou então a contar as estrelas. E de repente Deus disse a ele, Abraão, assim será a sua descendência. E Abraão creu. Sabe que uma dessas estrelinhas era você que estava lá. E ele creu nessa promessa. Na verdade, o que Deus estava fazendo é dizendo, Abraão, pega aqui o seu celular e tira uma foto deste futuro que eu tenho preparado para você. Por que é importante nós guardarmos e tirarmos uma foto do futuro das promessas de Deus? É porque a foto do presente, da circunstância atual de Abraão, era uma foto de ausência de filhos. E Deus estava mostrando para ele uma foto da promessa de Deus
de milhares e milhões de pessoas no futuro. Eu queria encorajar você nessa noite a você tirar uma foto do seu futuro, uma foto das promessas de Deus para a sua vida. Porque quando você se depara com os desafios do dia a dia e você compara a foto da presente realidade com a foto das futuras promessas de Deus, e as duas fotos não batem, eu tenho uma boa notícia para você: o seu futuro ainda não chegou. As promessas de Deus ainda irão se cumprir na sua vida. Guarde isso, não permita que ninguém roube essa foto e guarde no seu coração. As promessas de Deus irão se cumprir. Número 2, fale para a pessoa ao seu lado: você precisa perseverar. Enfatize essa palavra, perseverar. Perseverança não acontece num ato, é um processo que demora dias, semanas, meses e anos. Gálatas 6,9 diz a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quantas pessoas estão fazendo o bem, mas de repente estão a um passo da promessa, desanimam e voltam atrás. Não desanime, continue fazendo o bom, o bem, pois você vai colher no tempo próprio se você não desanimar. Na realidade, a decisão leva você até a pista de provas, mas é a sua determinação que levará você até a reta final. Estava pensando até numa introdução hoje, né? Quantos assistiram o jogo aqui de Portugal hoje? Desistir não é opção para Portugal. Eles foram até o fim, né? Enfrentando um time muito mais forte, eles não desistiram e foram até o fim. Alguns anos atrás, a nossa escola ali em Atibaia participou de uma competição esportiva. E eu me lembro, eu estava junto com a Priscila, minha esposa, vendo uma prova de 400 metros. É uma corrida, uma volta inteira naquela pista olímpica. E nós tínhamos uma moça, uma aluna nossa, Amanda, participando dessa corrida. E foi dada a largada, saíram as meninas correndo, a Amanda foi ficando por último. E quando chegou do outro lado, as outras meninas já estavam nos 300 metros, a Amanda estava lá nos 200 metros, e ela viu que ela era a última, e ela simplesmente parou. Abaixou a cabeça, e as meninas continuaram e terminaram a prova. Minha esposa, que estava ali do meu lado, ela saiu de onde estava, cruzou aquele gramado e foi até a Amanda. E ali começou a conversar com ela. De repente, a Priscila botou o braço ao redor da Amanda, e as duas começaram a caminhar e foram caminhando, aqueles últimos 200 metros, e terminou aquela prova. Até hoje eu não me lembro de quem chegou em primeiro lugar, mas eu nunca vou me esquecer de quem foi a verdadeira vencedora daquela prova. Aquela menina que chegou em último lugar. Que lição que ela aprendeu. Talvez na sua vida você esteja correndo, talvez você ache que você está em último lugar, e saiba que não é como você começa, mas é como você termina essa prova. Você não pode desistir. É que o apóstolo Paulo declara, a palavra de Deus, 2 Timóteo 4,7, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida e eu guardei a minha fé. Portanto, eu quero encorajar você, continue combatendo o seu combate, continue correndo a sua corrida, não se desvie para a direita, para a esquerda, não pare, não volte atrás. E nesse processo, continue guardando a sua fé. Que ninguém venha roubar isso de você. Pois no final da sua corrida, naquela reta final, existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, com os braços estendidos, dizendo a você: vem meu filho, continue correndo, vem minha filha, vem minha filha. Ele nos encoraja a seguirmos a nossa corrida. Por isso você precisa perseverar, pois desistir. Vamos ler juntos esse provérbio 24:16, vamos lá? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Que texto maravilhoso.
Eu estava pensando qual é um símbolo do nosso dia a dia que representa a verdade desse provérbio. Eu descobri, queria trazer aqui a vocês, quero apresentar a vocês o meu amigo, o João Bobo. Quem aqui já no passado brincou com o João Bobo? Não dê João Bobo, né? João Bobo, você bate nele, ele vai até o chão, ele volta de novo. Você soca de novo, ele vai e ele volta. O segredo que faz com que o João Bobo se erga todas as vezes que ele cai é a base dele. O segredo que faz todas as vezes que o justo caia e ele se levante todas essas vezes é a base, é a fundação, é Deus em nós. É Deus em nossas vidas. É Ele que vai fortificar você. Ele que vai fazer você se levantar todas as vezes. Graças a Deus pela presença dEle em nossa vida, pois isso faz toda a diferença em nossos corações. Deus nos encoraja de tantas outras maneiras, até usando a natureza. Salmo 92, 12 diz: pois os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Interessante que a palmeira ela é resiliente. Resiliência é a característica de algo que enverga, mas não quebra, torce, mas não rompe. Eu não sei quantos de vocês já viram as palmeiras sendo nocauteadas, enfrentando ventos de 300 km por hora de um furacão. Já viu? Se não viu, preste atenção nesse vídeo. Olha só. Olha só no dia seguinte o resultado dessa destruição. Carros revirados, edifícios destruídos, placas arrancadas. E preste atenção nessa última cena. Quem está de pé, com as suas palmas erguidas? Quem está lá? Suas palmeiras, queridos, somos nós. Somos nós que temos as nossas raízes na rocha eterna que é Jesus, que nos dá a resiliência, a força para enfrentarmos ventos contrários. É Deus nos encorajando através da sua palavra. Salmo 37, 25, o salmista diz: eu já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Tome posse dessa promessa para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos. Amém, igreja? Pois desistir... Quão é importante você ter esperança no meio da luta, da crise, da dificuldade. Parece que a esperança desaparece. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, eu gosto de pensar em Lamentações 3:2:1, ou seja, um countdown para você parar de lamentar. Vamos ver juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem vai trazer à sua memória o que pode dar esperança a você? É você. É você pensar naquelas coisas que renovam a sua fé, que trazem esperança a você. Confesso que nesses últimos meses de crise que o nosso país passa, certo dia eu acordei logo cedo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e entrar num site de notícias para saber quem a Polícia Federal tinha preso naquela manhã. Vi o jornal das 10, do meio-dia, da 1, das 2, das 3, das 5, das 7, das 8, ainda o jornal das 10. E no final do dia, eu confesso que eu estava deprimido. De repente, lembrei desse texto, da palavra de Deus, que eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança.
E Deus me trouxe à memória que é Ele que está no controle de todas as coisas. Quem determina o que vai acontecer com a nossa nação não é quem ocupa o Palácio do Planalto, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem determina o que acontece com a minha vida não são pessoas, não são circunstâncias, é Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. Portanto, traga a sua memória. Aí nós fizemos as pulseirinhas, já tínhamos a do Eu Sou Terceiro, eu falei, vou fazer uma pulseira que me lembre que eu não posso desistir, pois desistir não é opção. Lá no trabalho, quando a coisa está difícil, eu olho, não, desistir não é opção. Lá em casa, quando a situação, relacionamento está difícil, não, desistir não é opção. Não vou desistir da minha esposa, nem ela de mim, nem dos meus filhos, nem de familiares. Quando você olha o extrato bancário, você tem que olhar 2 vezes e desistir não é opção. Traga à memória aquilo que pode dar esperança a você. Leia a palavra de Deus, ore e fale com Deus. 1871, na cidade de Chicago, houve um grande incêndio. E esse incêndio destruiu muitos negócios. E um irmão nosso em Cristo, o nome dele, Horácio Spafford, ele perdeu tudo que ele tinha. Como se isso não fosse suficiente, 2 anos depois, 1873, a esposa de Horácio, Ana, estava num navio com as 4 filhas indo em direção à Europa. E aquele navio passou por um grande naufrágio, afundou. E alguns dias depois, Horácio recebe um telegrama da sua esposa, Ana, com 2 palavras: salva, sozinha. As 4 filhas de Horácio e Ana morreram naquele naufrágio. Alguns dias depois ele embarca num outro navio em direção a onde aconteceu aquele naufrágio para encontrar a sua esposa. E diante daquele vasto mar onde havia acontecido aquela tragédia, Horácio olha para aquilo e ele pega um pedaço de papel e uma caneta e escreve as seguintes palavras em inglês: It is well with my soul. Ou seja, tudo está bem com a minha alma. Se fosse você naquele dia, e você tivesse perdido o seu negócio, perdido seus únicos filhos, qual seria a frase que você escreveria naquele momento? Mas Horácio, ele sabia que estava tudo bem com a alma dele. Alguns meses depois, um grande compositor, Philip Bliss, colocou uma linda melodia para esse texto, e Horácio continuou escrevendo, e o mundo começou a cantar um lindo hino intitulado Sou Feliz com Jesus. Quem conhece esse hino? Vamos cantar o coro? Sou feliz com Jesus, com Jesus, meu. As mulheres primeiro, vamos lá? Sou feliz, homens, sou feliz, mulheres, com Jesus, homens, com Jesus, todos juntos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O mundo não estaria cantando esse hino até hoje, se Horácio e Ana não tivessem passado por essa tragédia. Eu pergunto a você, qual é a luta que você tem enfrentado? Quais são as perdas que você tem passado? Os outonos da sua vida? Quem sabe Deus queira usar essa tragédia, essa tristeza, esse sofrimento de hoje e transformá-lo em ensinamentos para outros amanhã, em canções, em histórias, em livros que vão edificar a vida de tantas pessoas.
desistir, queridos. Compartilhei um pouco na sexta-feira de algumas lutas que a nossa família passou, os nossos outonos de vida, de perdas, de relacionamentos, foram quase 10 anos de perdas. A primeira metade desse período foi perdas de relacionamentos, de amigos que vieram e foram. E depois uma perda financeira milionária, onde nos tornamos milionários no vermelho. Mas Deus é fiel, queridos. Deus foi capaz de restituir amizades, restaurar relacionamentos e restituir tudo aquilo que nós havíamos perdido. E hoje, se estou aqui hoje, é pela graça de Deus para compartilhar com você dessas perdas, mas dessas vitórias. Não existe vitória sem luta. Para isso, Deus está disposto a nos ajudar, a nos encorajar para nós seguirmos em frente e mantermos os nossos olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé. E diante dessas lutas eu escrevi essa poesia que eu chamo a poesia do vencedor, que diz: eu vou agir até sair, eu vou sonhar até realizar, eu vou crer até ver, eu vou aprender até ensinar, eu vou me envolver até me desenvolver, vou lutar até ganhar, vou combater até vencer, eu vou pagar até quitar, eu vou trabalhar até prosperar, eu vou doar até acabar, eu vou viver até morrer, eu vou amar sem reclamar, eu vou servir até o porvir, eu vou usar até Deus me usar, eu vou prosseguir até conseguir, vou perseverar até conquistar e vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. Que essas sejam as suas palavras diante daquilo que você está enfrentando ou quem sabe vem enfrentar no futuro na sua vida. Número 3, faça a vontade de Deus. Fale isso para a pessoa do seu lado. Faça a vontade de Deus. Interessante que quando lemos o texto diz assim: quando tiverem feito a vontade de Deus, e não se tiverem feito a vontade de Deus. Ou seja, Deus espera de nós que durante a nossa vida nós venhamos a fazer e cumprir a vontade dEle. O fato de você passar por lutas e dificuldades não isenta você de fazer a vontade de Deus. Em Romanos 11, 29, vemos aqui um versículo maravilhoso que diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus deu dons a você e um chamado a você, Ele não vai devolver, não vai pegar de volta. E como é que você descobre o seu chamado? Vivendo os seus dons, a serviço de outras pessoas, aí você descobre o seu chamado. Existem muitos jovens que estão procurando descobrir o chamado, o propósito de vida deles, ou até mesmo profissionais que chegam aos 40, 50 anos e querem saber o propósito da vida, chegaram ao meio de tempo do jogo e querem saber, ainda tem um segundo tempo, qual é realmente o propósito da minha vida, além de simplesmente pagar contas. Eu queria compartilhar uma frase com você que pode ajudar você a economizar, quem sabe, uns 10 ou 20 anos de acertos e erros. E a frase é a seguinte: descubra algo que você gosta de fazer e até faria de graça. Mas porque você o faz tão bem, pessoas lhe pagarão por isso. O que é esse algo que você ama fazer, que você tem paixão de fazer? Você faria até de graça. Mas porque você faz tão bem, outros vão pagar por isso. Se você descobrir essa paixão, você vai descobrir o seu propósito. E você nunca mais vai trabalhar um dia da sua vida. Vai ser uma vida repleta de oportunidades, repleta de realizações, servindo as pessoas e servindo a Deus. Amém? Número 4, viva pela fé. Fale isso para o seu irmão do seu lado. Viva pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Não existe, queridos, outra possibilidade de vivermos a não ser pela fé.
Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não está vivendo pela fé hoje, você não está agradando a Deus. A fé que você tinha no passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não serve para hoje. Mas sabe uma coisa? Deus preparou um 2016 tão cheio de desafios, de lutas, que você não tem como sobreviver esse ano, a não ser que você tenha fé em Deus. Viva pela fé. Em Hebreus 4:2, a palavra de Deus nos fala algo tão importante. Diz: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Hã? Como é que pode a mensagem de Deus pregada não valeu nada para um grupo, para outro sim, para um não? Sabe por quê? Continue lendo, pois diz: pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Todas as vezes que você entrar por essa porta na casa de Deus, tenha fé de que Deus vai fazer algo extraordinário. Tenha fé que Deus vai tocar na sua situação, que Deus vai responder o seu problema, que Deus tem todo o poder para mudar a sorte da sua vida. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, você orar para falar com Deus, tenha fé. Pois Jesus agia com as pessoas conforme a fé delas. Quantas vezes Ele disse às pessoas: seja feita conforme a sua fé. Qual o tamanho do seu Deus? Será que você tem falado para Deus tanto do tamanho do seu problema? Ou você tem falado para o seu problema o tamanho do seu Deus? O meu justo viverá pela fé. E para que você não desista, você precisa ter fé. Amém, igreja? Pois desistir? E a conclusão do versículo 39, vamos ler juntos. Nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Glória a Deus. Nós fazemos parte destes que creem e são salvos. Eu queria que você soubesse o quanto você tem valor, como você é valioso para Deus e para as pessoas. Na verdade, eu queria fazer essa ilustração dessa notinha de R$50. Você vai dizer: mas pastor, você está me comparando com uma cinquentinha? É que não existe no mundo moeda com tantos zeros que represente o seu valor para Deus. Mas para isso eu preciso da colaboração de alguém aqui na igreja. Eu preciso que alguém me empreste, por favor, uma nota de R$50. Por isso que eu falei antes sobre fé. Quem tem aí, vem aqui à frente, me traga essa nota, por favor. Vixe, mas que povo lento esse, hein? Ah, esse é um homem de fé. Salva de palmas para ele, gente, ó. Queridos, quanto vale essa nota? Quem determinou o valor dela? Banco Central. Emitiu um pedido à Casa da Moeda, que pegou um pedaço de papel, recortou e estampou nele o valor de R$50. E agora, quanto vale? Quanto vale essa nota? E se eu falar para ela assim: você não vale nada, você não presta, você é um 5, com um zerinho do lado que amarelou. Quanto vale ela? Ah, é? E agora? Irmãos, ele está orando que vocês não podem imaginar. Quanto vale essa nota? Ele está pensando assim: Senhor Deus, que ele não tem um isqueiro no bolso. Lembre-se das suas respostas. Quem determinou o seu valor
não foi o banco central, mas foi o banco celestial. Quando você nasceu, Deus estampou em você um valor imensurável. Você é menina dos olhos de Deus. Não existe ninguém neste mundo igual a você. Ninguém. Mesmo quando pessoas chegam a você e dizem assim: você não vale nada, você não presta, quem você pensa que é? Nós somos de família pobre, nós nascemos pobre, vamos morrer pobre. Quem você pensa de querer estudar, querer ir para a universidade, de começar um negócio, ter um comércio, ser um empresário, de você ser pastor, ser líder, de você estudar, de você crescer, de ter uma casa? Quem você pensa que você é? Mas mesmo assim, você tem valor. Não permita que a sua vida seja determinada pelas palavras de outros a seu respeito, mas pelas palavras de Deus a seu respeito. Mesmo que você seja pressionado por todos os lados, por problemas financeiros, por problemas de saúde, problemas de relacionamentos, saiba que mesmo assim, você tem valor. Mesmo quando você é pisado, e foi pisado por pessoas que lesaram você, que traíram você, que roubaram você, que abusaram de você, mesmo assim, você ainda tem valor. E aí, durante a sua vida, você ouviu falar deste Deus. E Jesus disse para você: venha a mim do jeito que você está. E você falou: mas Deus, olha como é que eu estou. Cheio de limitações, cheio de falhas, cheio de dificuldades. E Deus falou: eu te aceito como você é, como você está. Como diz as Escrituras, em 1 Coríntios 6, nós fomos comprados por alto preço. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço por nossas vidas. E aí um dia você, quem sabe, num culto, você veio à frente entregando sua vida a Jesus, e você fez uma grande troca com Deus. Deus, eu vou fazer um depósito da minha vida no teu altar. E um dia você veio e depositou sua vida: Deus, aqui está, do jeito que eu estou, o Senhor me aceita? Ele disse: eu te aceito. E você depositou a sua vida no altar de Deus. Agora Ele é Senhor da sua vida. Aí Deus começou a fazer uma grande transformação na sua vida, como diz em 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, um novo propósito, um novo futuro de um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Todas as vezes que você pegar uma notinha dessas, encontrar na sua carteira, eu sei que para os jovens isso aqui é uma raridade. Estou acostumado com a de 10, a amarelinha de 20, olhe lá, mas vai chegar a 50 e depois vai chegar o peixe. Mas todas as vezes que você olhar para essa nota, você vai se lembrar que eu tenho valor. Interessante que eu recebi uma nota antiga, estou devolvendo uma nota nova. Vem cá, meu irmão, receber sua nota nova, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para este homem de Deus. Ah, é? Então, tá bom. Então ele disse que dando uma oferta para o ministério. Muito bem. Glória a Deus. Quem tem uma nota de R$100? Não, estou brincando. Vamos começar de novo. Fale para a pessoa do seu lado: você tem valor. Muito valor. Aleluia. Eu queria concluir com uma história verídica de alguém que não desistiu. O nome dele é Marcus Luttrell.
Ele era um fuzileiro naval americano, fez aquele treinamento de Navy SEAL, não tocou o sino da desistência. Se graduou e alguns meses depois, em 2005, foi para o Afeganistão, fazendo parte ali do exército americano. E certo dia, Marcos e 3 outros colegas partiram fazer uma patrulha nas montanhas ali no Afeganistão. E eles caíram numa emboscada contra 200 soldados do inimigo, do Talibã. E eles tiveram um confronto letal. Mais de 100 soldados inimigos morreram. E os 3 amigos de Marcos Luttrell também. Eles conseguiram passar um rádio e um helicóptero foi enviado com mais 16 soldados. E quando o helicóptero estava aterrissando, foi atingido por um míssil e aqueles 16 também morreram. O único sobrevivente foi Marcos Luttrell, gravemente ferido. Acobertado pela noite, os soldados deixaram de procurá-lo naquela noite. Ele, refletindo ali naquele dia, ele se lembrou do seu passado, do seu treinamento, que ele não havia desistido no passado, ainda havia esperança. E no dia seguinte, logo cedo, um cidadão que morava num vilarejo ali próximo, encontrou a Marcos e o ajudou, o levou à sua casa, cuidou dele, e alguns dias depois ele foi salvo. Ele escreveu um livro intitulado The Lone Survivor, O Sobrevivente Solitário, que foi feito em filme, O Grande Herói, pelo Mark Wahlberg. E ele diz o seguinte: a razão pela qual eu estou vivo hoje, primeiro pela graça de Deus, e segundo porque eu tomei uma decisão que eu não iria desistir. Mas, queridos, existe uma pessoa muito, muito, muito mais importante do que Marcos Luttrell, e essa pessoa não desistiu. E essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não desistiu. Ele não desistiu lá no seu treinamento, quando ele começou o seu ministério, aqueles 40 dias no deserto, ele não desistiu. Jesus não desistiu de nós. Durante todo o seu ministério, sendo acusado, sendo perseguido, ele não desistiu. Jesus não desistiu naquela noite que foi traído ali no Getsêmani, Jesus não desistiu. E muito menos no dia seguinte, quando estava preso no madeiro, no Calvário, Jesus não desistiu. Não desistiu de você, não desistiu de mim. Na verdade, não foram os pregos na cruz que mantiveram Jesus lá. Foi o amor de Jesus por você e por mim. Jesus é o nosso maior exemplo de não desistir. Ele disse: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Pois nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você também vai vencer. E temos falado nesses dias sobre esse tema de inspirando para transformar. É em Jesus que nós temos que nos apegar, é Ele que nos inspira, é Ele que nos motiva para não desanimarmos, para podermos transformar o mundo que tanto precisa dEle e do Evangelho. Queridos, no início desta mensagem, você tinha a opção de escolher desistir ou não. Em outras palavras, você tinha a oportunidade para tocar o sino da desistência. Mas eu creio que algo sobrenatural aconteceu no seu coração, onde Deus foi falando durante essa mensagem. Eu quero desafiar você nessa noite e dizer: não toque o sino da desistência para as coisas importantes da sua vida. Não toque o sino para os seus sonhos. Não toque o sino para o seu trabalho. Não toque o sino para os seus negócios. Não toque o sino para as suas finanças. Não toque o sino para a sua saúde. Não toque o sino pelo sonho de casar-se um dia. Não toque o sino para o seu casamento atual. Não toque o sino para o seu cônjuge. Não toque o sino para os seus filhos. Não toque o sino para os seus pais. Não toque o sino para os seus irmãos. Não toque o sino para os seus familiares.
Não toque o sino para os seus amigos. Não toque o sino para a sua igreja. Não toque o sino para o seu pastor e os seus pastores. Não toque o sino para os seus líderes. Não toque o sino para a sua querida cidade. Não toque o sino pelo seu lindo estado. Não toque o sino para a nossa pátria amada do Brasil. Não toque o sino para a sua vida. Não toque o sino para o seu futuro. E não toque o sino para o seu Deus, pois desistir não é opção. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Que desistir não é opção. Queria desafiar você a tomar uma decisão. Que você não vai abrir mão, e você não vai desistir daquelas coisas que são valiosas e importantes na sua vida. Aí onde você está, coloque-se de pé. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra que sempre nos encoraja, nos inspira. E esta noite a palavra é clara. Talvez algumas pessoas entraram aqui pensando em tirar a vida. Algumas pessoas aqui pensaram em desistir do casamento. Quem sabe outros estavam pensando em desistir dos seus sonhos, do seu futuro. Pensando em desistir do seu trabalho, pensando em desistir dos seus negócios. Quem sabe desistir do ministério, quem sabe desistir da igreja. Eu não sei qual era a razão, mas Deus sabe. Por isso Deus te trouxe aqui neste lugar nesta noite. É por isso que você está assistindo aí pela internet. Decida hoje que desistir não é opção para a sua vida. Tire esse vocábulo do seu dicionário. Tire essa palavra da sua mente, do seu coração. Remova essa opção do seu coração. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra que sempre nos inspira, nos motiva. Pai, que esta igreja não desista. Que ninguém desista dessa maravilhosa escola. Que não venhamos a desistir dos nossos irmãos em Cristo, de outras igrejas, dessa cidade, Ponta Grossa, que tanto precisa do Senhor, do estado do Paraná, do nosso país. Pai, encoraja e toca essas vidas nessa noite. E o resultado dessas decisões tomadas hoje possam ser mensurados e avaliados nos próximos meses e anos. Que no futuro pessoas digam muito obrigado porque você não desistiu. E nós queremos te agradecer porque o Senhor também não desistiu de nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.